Tem-se a sensação de que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus por alguma fissura. Papa Paulo VI. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Carlos, escrito por Capitão Caverna, revisado por Peter Turguniev, narrado e produzido por mim, Quintessência. Não é de hoje que sabemos que os socialistas buscam invadir as igrejas e espalhar sua peçonha através de palavras bonitas e trechos bíblicos de forma astuta para incutir a doutrina socialista na mente das pessoas. No início, o materialismo ateu marxista buscou atacar frontalmente a fé cristã, prendendo, fuzilando e matando religiosos. No entanto, isso gera um efeito backlash, pois não é nos últimos 100 anos que os cristãos são perseguidos, mas sim desde o seu início, com Jesus sofrendo morte de cruz. Divagando um pouco, o Império Romano, os comunistas, os nazistas e o próprio diabo tentaram derrubar o cristianismo e não conseguiram. E não será o revolucionáriozinho de apartamento, criado a leite de soja com pera, que conseguirá. Vendo que não conseguiriam acabar com o cristianismo batendo de frente, os socialistas mudaram de tática, decidiram se infiltrar na igreja e implodi-la por dentro. A primeira vítima foi a Igreja Católica, a maior representante cristã do mundo e também do Brasil. Eles passaram a inserir a teologia da libertação na Igreja Católica do Brasil nos anos 60, após o Concílio Vaticano II. A teologia da libertação é uma pseudo-abordagem cristã para a libertação dos oprimidos, fazendo análises socioeconômicas visando a preocupação social com os pobres e a libertação política dos povos oprimidos. A situação foi agravada em razão de a Igreja ter deixado de condenar o comunismo no Concílio Vaticano II, dando abertura para que os grupos socialistas se infiltrassem ainda mais nas paróquias. Somente em 1984, a Congregação para a Doutrina da Fé condenou os formuladores da teologia da libertação, mas nesse ponto a infiltração já tinha sido realizada, e mesmo hoje é possível notar um grande número de socialistas dentro da Igreja Católica no Brasil, indo desde ministros até bispos. Caso você tenha interesse em entender melhor o assunto, recomendo o documentário Eles Estão no Meio de Nós, de Bernardo Kister, que detalha a infiltração comunista na Igreja Católica do Brasil. Essa contextualização foi necessária para demonstrar que as garras do socialismo já seguram o pescoço do cristianismo no Brasil desde muito tempo. Mas por que isso não foi intenso nas igrejas evangélicas? A própria teologia da libertação teve expoentes protestantes no Brasil já na década de 70, mas alguns fatores influíram para que eles não tivessem êxito. As denominações evangélicas no Brasil são altamente diversas e pulverizadas, diferentemente da Igreja Católica, que possui uma hierarquia rígida, regramento jurídico próprio e ritos litúrgicos padronizados. Além disso, o número de evangélicos no Brasil era pequeno, sendo cerca de 5% da população brasileira nos anos 70, enquanto os católicos representavam mais de 90%. Além disso, a Igreja Católica havia empregado várias resistências contra o comunismo, como o Decretum contra Communismum, de 1949, redigido pelo Papa Pio XII, que inclusive determinou a excomunhão daqueles católicos que viessem a apoiar o comunismo, como de fato houve condenações, como a excomunhão do padre Jean Deschet, nomeado bispo pelo governo comunista tchecoslovaco nos anos 50. As denominações descentralizadas, o baixo número de adeptos nos anos 60 e 70 e o não histórico de conflitos foram fatores determinantes para que os socialistas ignorassem os evangélicos nos anos 70, concentrando suas forças em adentrar na Igreja Católica. O intento dos socialistas foi alcançado quando, em 2002, membros da Igreja Católica foram responsáveis por conseguir uma quantidade de votos expressiva para o candidato do Partido dos Trabalhadores. 16 anos à frente, o establishment socialista foi quebrado quando um candidato que ninguém imaginava sequer chegar ao segundo turno foi eleito, e isso deixou a elite socialista em choque. Eles não entendiam o que estava acontecendo e qual a razão de terem perdido a eleição. Começou uma caça às bruxas com histórias sobre fake news, disparos de mensagens em massa e as mais diversas teorias da conspiração foram cogitadas, mas no fim, eles se tocaram que o número
número de evangélicos havia aumentado muito desde os anos 2000, sendo quase 30% da população. E ainda mais grave, eles perceberam que não possuíam capilaridade nesse grupo. Muitos evangélicos são conservadores, mas um ponto de suas denominações é extremamente libertário, por serem denominações de múltiplas vertentes, sem uma autoridade central ditando as regras em uma hierarquia. Eles possuem núcleos muito mais difíceis de serem penetrados, e aliando isso com o crescimento da informação descentralizada e distribuída, temos uma verdadeira bala de prata contra o socialismo. Aqui chegamos no ponto em que o ex-deputado José Genuíno, condenado e preso no escândalo do Mensalão, e você pode entender mais sobre o assunto no especial aqui do canal A História de Lula. Bem, ele revelou em entrevista ao Diário do Centro do Mundo TV, DCM-TV, o parlamentar afirmou que devem agir de modo que as igrejas não possam nos acusar de perseguição. O plano passa por perseguir redes de televisão e rádio gerenciadas por evangélicos que requerem concessão estatal. Provavelmente vão buscar firulas para caçar ou ameaçar caçar as concessões. Na mesma entrevista, Genuíno afirmou que precisam combater figuras toscas fundamentalistas e que o PT não governará por meio de conciliação, mas sim por conflitos democráticos. Ora, ao adjetivar religiosos como figuras toscas fundamentalistas, o que se pretende? Acalmar as pessoas? Pelo contrário, o que se busca é fazer troça, ridicularizar e desumanizar aqueles que não concordam com os ideais socialistas do Partido dos Trabalhadores, exatamente como um outro Partido dos Trabalhadores do Velho Continente fez 90 anos atrás. É fato que muitos evangélicos fizeram campanha ativa a favor de Bolsonaro, como também é fato que muitos católicos fizeram campanha a favor de Lula, mesmo sabendo que pelas regras da Igreja Católica não poderiam apoiar políticos socialistas, como ele mesmo se autodenominou, como um socialista refinado. O direito à liberdade religiosa é um direito de primeira geração, não pode ser atacado pelo Estado, e é exatamente isso que está sendo proposto: atacar religiosos em razão de suas escolhas políticas. Isso é inadmissível, seja dentro da ética libertária ou dentro de um Estado democrático de direito, como tantos esquerdistas enchem a boca para falar. Vemos exemplos próximos de nós quando o Estado tenta intervir na liberdade religiosa. Basta uma rápida busca na internet para verificar os inúmeros casos de perseguição religiosa que estão ocorrendo na América do Sul. Seja você religioso, agnóstico, ateu ou o que quer que você acredite, não podemos permitir que o Estado passe a cercear os direitos de primeira geração das pessoas. Hoje são os que falam, amanhã os religiosos. Quem garante que depois não seremos todos nós? Aproximam-se tempos sombrios. Se preparem, estudem e conversem com seus familiares e amigos. Ensine-os sobre a importância do libertarianismo e a defesa dos direitos naturais, pois através da informação descentralizada e distribuída, podemos levar a mensagem de um mundo melhor para as pessoas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para divulgar a mensagem da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!